Cara, um outro assunto que eu queria tocar com você é, você trabalha, cara, numa empresa grande, eu imagino que você tem uma responsabilidade enorme lá dentro, meta e etc. Mas ao mesmo tempo você também tem uma startup social que faz um trabalho muito bacana. Como é que isso se compõe na sua vida? Como é que você faz este trabalho funcionar bem nesses dois universos, Zoom, sua família, né, seu mundo espiritual e o Vamos Subir? Legal, obrigado por perguntar. Essa tem sido uma pergunta recorrente, tem sido um desafio responder, tem mudado conforme os dias eles passam. Então, o Vamos Subir é um projeto social, é uma startup social que visa ajudar jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. A gente foca em habilidades socioemocionais ou as soft skills. A gente faz isso há mais de 6 anos. Eu fundei o projeto justamente para poder retribuir um pouquinho para a sociedade aquilo que fizeram por mim no meu início, né? Lembra daquele cara que eu mencionei, o Bruno, que me indicou para uma vaga no parceiro, né, da Google? Tive pessoas que foram extremamente estratégicas e importantes para mim. Então, até por vir de uma família com uma base muito forte, não só religiosa, mas de servir ao próximo, de doar e entender que a gente deve crescer junto, eu fundei o Vamos Subir com esse objetivo. Hoje a gente tem mais de 100 mil jovens, vários executivos e empresas nos apoiando em 5 diferentes programas que a gente pode falar, mas tem sido uma parte muito grande da minha agenda em termos de tempo. Eu tenho conciliado sempre com um time, obviamente, de 10 pessoas. A gente tem um time que vai desde parcerias, vai desde eventos, programas, crescimento, etc. Mas eu tento balancear muito bem e dividir muito bem a minha carreira executiva com a minha carreira de empreendedor social, até para que não tenha conflitos. Apesar de estar numa cadeira legal, eu tomo muito cuidado em mitigar o risco para que as minhas lideranças e até pessoas que estão ou estejam no meu time vejam que eu estou 100% focado ali, né? E eu não estou me dividindo. Então eu tento tocar as minhas iniciativas do Vamos Subir muito fora do meu horário. Então, sei lá, se eu vou trabalhar até às 7h menos 1, vou lá, vou parar, vou dar banho nas crianças, vou colocar, né, para dormir, vou dar jantar. Cara, 9h, 9h30, amor, me dá meia horinha, 1 horinha, e eu vou e tento dar vazão, apesar de ter o time ali tocando também full time e dedicado. Só que um ponto importante aqui é que, como escolha de carreira, eu tenho optado por trabalhar em empresas que acreditem nos mesmos valores e princípios que eu. Da mesma forma que eu busco, né, trabalhar nas empresas que compartilham. Então não é o que o Flávio acredita e a empresa. É vice-versa, né? É uma via de mão dupla. A empresa também quer pessoas que acreditem nas mesmas coisas e que me empoderam e que me dão autonomia para fazer isso. Então, eu tento conciliar dessa forma, horários alternativos para não causar nenhum tipo de conflito, né, de agenda ou de percepção, porque a percepção não é só o que você acha que as pessoas pensam, mas o que elas pensam de fato e o que você transmite, o que elas entendem com aquilo que você fala ou deixa de falar. E eu tenho tentado buscar empresas que empoderem e que façam parte dessa construção. Então a Zoom hoje tem sido uma parceira super estratégica para que eu, de fato, gere impacto naquilo que eu acredito, que eles acreditam também. Como é que vocês selecionam os jovens que participam desse programa? E como exatamente funcionam os programas, né? O que um jovem que entra lá para participar desse processo, o que ele de fato recebe e como isso ajuda ele a se desenvolver na carreira? Boa. Hoje, à medida que a gente cresce, hoje são mais de 100 mil jovens no projeto. Esse jovem, ele pode escolher um dos 5 programas ou todos os programas, e a gente tem um calendário de eventos e programas semanais. Então, uma vez por semana, a gente tem algum tipo de programa, e esses 5 programas são, de forma bem resumida, a gente tem o que a gente chama de Executive Talk,
que eu quero até te convidar para participar, mais do que convidados. Então a gente traz executivos, empreendedores, C-levels para trazer seus conselhos e histórias de carreira. Não estou preocupado se o Marcelo é presidente do Excepcionais. Estou preocupado se o Rodrigo Abreu é o presidente da Oi, que são pessoas que estão com a gente. Estou preocupado com a história dele. O que ele vai ensinar? Até para criar pontes, criar referências. A gente aprende por referências. Legal. Então esse é um programa. Tá? A gente tem um outro programa chamado Trilhas, que a gente traz um pouquinho mais de ferramental para o jovem, onde a gente ensina ele como usar o LinkedIn, como construir um networking, como se preparar para uma entrevista de emprego, como construir um currículo. Então a gente traz o ferramental para esse jovem. A gente tem um outro programa chamado Top Habilidades. A essência do Vamos Subir, ela está em habilidades socioemocionais, até porque quase 70% das demissões no Brasil acontecem por falta de habilidades socioemocionais, e essa foi uma pesquisa da Page Group, e 50% das vagas hoje no Brasil, apesar de ter um apagão tecnológico, elas não são preenchidas por falta de habilidades socioemocionais dos candidatos. Então a gente tenta endereçar esse problema. Legal. Até porque se o jovem ele entende quais são as habilidades que ele precisa desenvolver socialmente, ou se ele desenvolve essas habilidades socioemocionais, automaticamente por desenvolver uma visão e por desenvolver uma capacidade de crescimento, de mindset, etc., ele vai saber quais são as capacidades técnicas e ele vai encontrar um meio de sair do outro lado. Então a gente tenta trazer 10 habilidades socioemocionais que a gente elencou como empatia, criatividade, resiliência e etc. Então a gente ensina para esses jovens. Um outro programa que nós temos é o CEO Talk, que a gente traz sempre 2 CEOs para trazer conselhos de carreira numa perspectiva de presidentes de empresa para esses jovens. E a gente tem o nosso programa de carreiras. Carreiras são 5 áreas de atuação: marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. A gente traz os principais executivos do mercado dessas áreas de atuação para ensinar em 3 dias de imersão, de forma introdutória, naturalmente, o que são essas carreiras, as possibilidades de atuação, as competências e habilidades exigidas para se atuar e performar, tecnologias envolvidas. Por exemplo, eu quero me tornar um desenvolvedor. Qual que é o meu stack? O que eu preciso conhecer de linguagem? Quais são as tecnologias que eu preciso conhecer? GitHub, eu preciso conhecer talvez... sei lá, de Databricks, de GCP, de Cloud. Então a gente traz venda, CRM, pipeline, a gente vai trazendo ali conceitos e tecnologias, e aí durante esse processo eles constroem um caso de uso, e no último dia a gente traz empresas, na maioria das vezes, gerentes contratantes, né? Então hiring managers, para se conectar com esses jovens, sempre focando em empregabilidade. Então o jovem que ele entra, ele vai entrar escolhendo um desses programas. Pela pandemia, a gente abriu para todo mundo o nosso último programa de carreiras, né, que ensina essas carreiras que eu mencionei. Nós tivemos mais de 25 mil participantes. Caramba. Do início ao fim. Então a gente toma como 25 mil jovens formados nessas carreiras de forma introdutória, mas a nossa visão é justamente essa: dar autonomia, empoderar esse jovem com informações que ele não teria para ter uma melhor tomada de decisão de carreira. Tem muitos jovens se frustrando, não porque eles são incompetentes, não porque as empresas são ruins, mas porque eles não conseguiram fazer a lição de casa e entender o que eles queriam de fato, ou o que mais se encaixava com eles. Então no final do dia a gente quer dar insumo para esses jovens tomarem boas decisões de carreiras, terem boas ferramentas, ter o mindset correto para acelerar. E a nossa visão é acabar com a empregabilidade. Hoje a gente está vivendo a segunda máxima histórica de desemprego, com mais de 30% da população de jovens de 18 a 24 anos desempregados. Então essa é a visão do Vamos Subir, construindo uma cultura de give back. Da mesma forma que eu fui ajudado lá atrás, eu preciso ajudar outras pessoas. Da mesma forma que você foi ajudado e potencializado pelos seus pais e por outras pessoas, por que você não vem para o Vamos Subir e devolve aquilo que você pode de mais valioso, que é o seu tempo, que é o seu conhecimento? Então a gente tem construído também uma plataforma para que esses executivos, e são os principais executivos do Brasil, possam retribuir para a sociedade em um programa de impacto social em 2 vertentes, que é a educação e empregabilidade. Sensacional. E você construiu sozinho
Sozinho, obviamente com um time de apoio. Sozinho que eu digo, você que teve a ideia, você começou, né? Hoje eu sei que deve ter um monte de gente que faz isso se tornar realidade, né? Mas foi um projeto seu. Sim, foi um projeto que eu fundei até nessa linha de entender minha responsabilidade de devolver para a sociedade. Foi e tem sido um projeto bancado por mim. Me sinto um cara super abençoado, privilegiado e muito humilde de poder bancar o projeto. Obviamente que a gente tem olhado e tem movimentado muitas coisas de monetização com foco em reinvestir no projeto. Já está acontecendo, temos parcerias com iFood, Schneider Electric, Oracle, várias empresas que entram como apoiadores, não só para manter o projeto, mas também encontrar jovens talentos. Mas foi um trabalho e uma visão inicial sola, sempre com muita mentoria e com um time hoje incrível, talentosíssimo que faz o projeto acontecer.